Talvez você não perceba, mas existe uma grande chance de que o seu cérebro não fique em silêncio há muito tempo. Sério, pensa um pouco na sua rotina. Você acorda, talvez já pegue o celular. Depois aparece uma notificação. Uma música começa a tocar. Um vídeo aparece. Alguém fala com você. Um carro passa fazendo barulho. Uma placa chama sua atenção. Um pensamento surge. Outro estímulo aparece. Mesmo quando você acha que está simplesmente andando até a padaria, o seu cérebro está processando uma quantidade absurda de pequenas informações ao mesmo tempo. E o mais curioso é que quase ninguém percebe isso. A gente simplesmente se acostuma. A música tocando no fundo. O celular vibrando. O vídeo rodando enquanto você só dá uma olhadinha. Mais um vídeo. Mais outro. Quando você percebe, já passaram 40 minutos. Mas enfim, antes que o algoritmo comece a achar que eu estou falando mal dele e resolva me enterrar no abismo do YouTube. Olá a todos que assistem esse vídeo. Eu sou o Fifi. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre algo que quase ninguém percebe, mas que provavelmente está afetando a forma como a gente pensa, sente e até percebe o mundo: a hiperestimulação. Agora, calma. Isso aqui não vai virar uma palestra científica chata. Não é um ensaio acadêmico. É mais uma mistura de reflexão, observação e algumas experiências minhas. Porque quanto mais eu comecei a prestar atenção nisso, mais eu percebi o quanto estamos cercados de estímulos o tempo todo. Alguns são externos. Uma música tocando em uma loja, uma propaganda piscando, alguém conversando perto de você, uma buzina no trânsito. Outros somos nós mesmos que buscamos. Vídeos, redes sociais, notícias, música o tempo inteiro. E aqui entra um ponto interessante. O cérebro humano não foi projetado para viver em estímulo constante. Biologicamente, o nosso sistema nervoso funciona em ciclos. Primeiro vem o estímulo, depois o cérebro processa esse estímulo, e aí vem algo muito importante: silêncio. E então ocorre uma reorganização mental. Esse pequeno intervalo de silêncio é extremamente importante. É nele que o cérebro organiza memórias, conecta ideias, reorganiza experiências e basicamente tenta entender o que está acontecendo na sua vida. Só que, na vida moderna esse silêncio quase desapareceu. A gente sai de um estímulo direto para outro. Celular, música, notificação, vídeo, mais música, mais informação. E quando esse ciclo natural se quebra por tempo suficiente, algumas coisas começam a mudar no funcionamento do cérebro. Algumas mudanças são pequenas, outras, nem tanto. Uma das primeiras coisas que acontece é algo chamado dessensibilização. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. O cérebro se acostuma. Aquilo que antes gerava prazer, curiosidade ou impacto emocional começa a gerar cada vez menos resposta. Isso acontece com praticamente tudo: comida, música, entretenimento, redes sociais, informação. É meio parecido com quando você sente um cheiro muito forte ao entrar em um lugar. E 5 minutos depois você nem percebe mais que ele está ali. O cérebro basicamente diz: ok, já entendi. Isso aqui não é novidade. Próximo. Com o tempo, isso cria um efeito curioso. O cérebro começa a precisar de estímulos cada vez mais intensos ou mais frequentes para sentir a mesma coisa que antes. É por isso que algumas pessoas não conseguem ouvir música em volume baixo. Ou porque às vezes você pega um celular, desbloqueia, abre um aplicativo, fecha, abre outro, e nem sabe exatamente por quê. Seu cérebro só está procurando mais estímulo. É como se ele estivesse dizendo: me dá alguma coisa interessante aí, qualquer coisa. Outro efeito interessante é a fadiga mental. Processar estímulos consome energia, bastante energia. Inclusive, o cérebro representa cerca de 2% do peso do corpo, mas consome algo perto de 20% da energia total. Ou seja, ele é meio dramático. E quando ele precisa processar informação o tempo inteiro, ele começa a ficar sobrecarregado. Isso pode aparecer de várias formas: dificuldade de concentração, cansaço mental, irritabilidade, ou aquela sensação estranha de que você passou o dia inteiro fazendo coisas, mas parece que não fez nada direito. Com o tempo acontece outra coisa curiosa. O cérebro começa a favorecer pensamentos mais rápidos, mais automáticos, mas também mais superficiais. Não porque a gente ficou mais burro,
mas porque o cérebro está constantemente reagindo a estímulos em vez de ter tempo para processar as coisas com calma. Outro efeito que quase ninguém percebe é a perda gradual da capacidade de contemplação. Existe uma rede no cérebro que entra em funcionamento quando a mente está em repouso. Ela é responsável por coisas muito importantes como reflexão sobre si mesmo, imaginação, organização de memórias, criatividade. Basicamente, é a parte do cérebro que começa a pensar na vida quando você está olhando para o teto, ou quando está caminhando sem fazer nada, ou quando está tomando banho e de repente tem uma ideia genial que provavelmente vai esquecer 5 minutos depois. Essa rede funciona melhor quando a mente está sem estímulos externos constantes. Mas quando estamos sempre ocupados com música, vídeos, redes sociais ou informação, essa rede quase não entra em funcionamento. O resultado disso é uma mente mais fragmentada, menos introspecção, menos reflexão profunda. Agora entrando um pouco na minha própria experiência. Esse vídeo não é exatamente um estudo científico completo sobre hiperestimulação. É mais uma reflexão baseada em coisas que eu percebi na minha própria rotina. No meu caso específico, o maior estímulo da minha vida é música. Eu escuto música praticamente o tempo todo. Sério. Praticamente sempre. Trabalhando, caminhando, estudando, pensando. Se existisse uma estatística de horas de música ouvidas por dia, eu provavelmente estaria em algum ranking suspeito. E com o tempo eu comecei a perceber um efeito curioso. O cérebro possui mecanismos de filtragem para evitar sobrecarga sensorial. Quando um estímulo aparece muitas vezes, ele começa a ser ignorado. Um exemplo clássico é o fato de você nunca enxergar o próprio nariz. Mesmo ele estando literalmente no meio da sua visão, o cérebro simplesmente decide ignorar essa informação. Esse mecanismo é chamado de adaptação sensorial. Ele é extremamente útil. Mas quando estamos cercados por estímulos constantemente, o cérebro começa a filtrar cada vez mais coisas. No meu caso, eu comecei a perceber um certo distanciamento em algumas situações. Às vezes alguém fala comigo, e eu simplesmente não entendo o que foi dito. Mesmo quando eu não estou ouvindo música naquele momento. E não é porque eu estou ignorando a pessoa. Pelo menos na maioria das vezes. É porque a atenção também sofre quando estamos expostos a estímulos constantes. O cérebro humano evoluiu para focar em uma coisa por vez durante períodos relativamente longos. Mas quando estamos constantemente mudando de estímulo, essa capacidade começa a se fragmentar. Esse é um dos motivos pelos quais hoje em dia se fala tanto sobre o impacto dos vídeos curtos. Eles treinam o cérebro para recompensas rápidas e mudanças constantes de estímulo. Curiosamente, no meu caso eu nem consumo tanto esse tipo de conteúdo. Inclusive, atualmente eu estou assistindo um vídeo de 21 horas. Sim, 21 horas. Não, eu também não sei exatamente como isso aconteceu. Mas isso leva a outro ponto interessante, o tédio. Hoje em dia o tédio é tratado quase como um inimigo. Se você está entediado, pega o celular. Se está esperando algo, pega o celular. Se tem 2 minutos livres, pega o celular. O celular basicamente virou anti-tédio portátil. Mas o tédio tem uma função muito importante. Momentos de baixa estimulação permitem que o cérebro reorganize memórias, conecte ideias e produza pensamentos criativos. Muitas ideias surgem justamente nesses momentos, caminhando, tomando banho, olhando para o nada. Quando a gente elimina completamente o tédio da vida, preenchendo qualquer momento vazio com estímulos, o cérebro perde essa oportunidade de reorganização. E aos poucos ele começa a depender cada vez mais de estímulos externos para manter a atividade mental. Talvez o problema da hiperestimulação não seja apenas o excesso de estímulos. Talvez o problema seja algo ainda mais simples. A ausência de silêncio entre eles. Porque é nesses momentos de silêncio que o cérebro realmente processa a vida. É ali que ideias que surgem. É ali que reflexões acontecem. E talvez, em algum momento, todos nós precisemos reaprender algo muito simples. Ficar alguns minutos sem estímulo algum. Sem música. Sem celular. Sem vídeos. Sem notificações. Só você e seus próprios pensamentos. O que, convenhamos, pode ser um pouco assustador.
mas talvez também seja exatamente o que o cérebro estava precisando. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like para me ajudar nesse início e se inscrevam no canal. Até mais.